Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão ordinária do dia 10 de março de 2026. Ausentes, o vereador Caleb Coelho e a vereadora Fran Bonassi, com ausência justificada. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 03/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Farroupilha e dá outras providências. Os pareceres de comissão jurídico, os pareceres das comissões de jurídico favoráveis. E a palavra, então, está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, ao meu amigo Pedro, ao Adamati. O projeto 003 do Executivo é o projeto que trata sobre a regularização de dívidas com o município por meio da criação de um programa de recuperação fiscal, REFIS. É uma lei que facilita o contribuinte a pagar débitos atrasados com a prefeitura, ampliando aí o parcelamento e o desconto em multas e juros. Então, eu peço para que entre em votação nessa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini, pelo tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento aí ao Pedrito, que veio nos visitar aqui na Câmara de Vereadores, a imprensa, nosso colega partidário Isaías, meu colega advogado também. Esse projeto institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Farroupilha. Esse é um programa muito esperado pela comunidade todos os anos, e a Câmara sempre vota aqui por unanimidade, e todos os governos que eu tenho lembrança aqui instituíram esse programa. E esse é um programa importante porque ele tem por objetivo recuperar também as finanças, ou melhor, atualizar as dívidas e fazer com que elas sejam pagas, porque ele facilita também ao devedor. É claro que não dá para a gente fazer disso uma possibilidade de todo ano ficar devendo, né? Mas quem está devendo para a prefeitura, tu tem aí a possibilidade de isentar o pagamento de multas e juros. Por exemplo, você tem lá uma dívida, se você quiser pagar essa dívida à vista, você tem isenção de 100% da multa e dos juros, né? Se quiser pagar em 12 vezes, vai ter um desconto de 80% das multas e juros, em 24 vezes 60%, em 48 vezes 40%, em 60 vezes 20% de desconto. Ou seja, aqui você tem a possibilidade de parcelar em até 60 vezes. E o que é importante também aqui é que essas dívidas, elas poderão ser de natureza tributária ou não tributária. Dívidas inscrita ou não na dívida ativa, né? Com certidão de dívida ativa. Protestadas ou a protestar, ajuizadas ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, de pessoas físicas ou jurídicas. Isso quer dizer o quê? Uma vez as leis, elas versavam sobre questões administrativas. Aí o cidadão tinha lá um problema administrativo de dívida na prefeitura e iria lá e negociava com a prefeitura. Mas se estivesse ajuizado ou já com sentença e já em execução, você não podia mais fazer nada. Agora, isso permite, se caso você tiver uma dívida
que já foi executada e que já está em fase de exigência dela, até em vias de leiloar o bem, ainda assim você pode ir lá e negociar e resolver esse problema. Então é um projeto bom e nós vamos votar favoravelmente a isso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E a palavra está à disposição dos nobres vereadores, com a palavra a vereadora Eleonora Broilo. Abro mão, presidente. Foi sem querer que eu bati. Muito obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser, com a palavra o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, imprensa, a todos que nos prestigiam. Eu vejo sim, quero também me posicionar favorável ao projeto em si. É uma maneira, né, também do município conseguir buscar um pouco mais de recurso para aquelas famílias que, porventura, não conseguiram cumprir com o seu compromisso, né, de pagar tributos junto ao município. Eu acho que é uma maneira também de município arrecadar, e toda arrecadação é importante, sempre olhando para colocar a arrecadação em ações para o contribuinte, para o cidadão. E a gente percebe também que tem pessoas que, e aqui existe dois lados, né, da moeda. Tem os que pagam em dia que às vezes criticam, né, esta forma, esta maneira. Mas também temos que olhar que, porventura, alguma família, algum cidadão não conseguiu cumprir com o seu dever, com a sua obrigação. E o município está, além de facilitar esta possibilidade, está também usando uma ferramenta legal e legítima para que os cofres públicos do nosso município tenham mais arrecadação. Então, eu acho que é uma maneira encontrada, importante, e aqui também são sempre feitos ajustes, porque aí eu vou usar a fala do colega vereador Roque, até um pouco tempo atrás, se o cidadão não estava devendo uma situação e estava pendente em outra, não era possível fazer a renegociação. Então, acho que são avanços, né, importantes para que se contentem, teoricamente, os dois lados. O munícipe, que vai encontrar uma alternativa para fazer o seu financiamento, ou, melhor ainda, se quiser pagar de forma à vista, mas também o município para arrecadar, para que ele possa honrar também com seus compromissos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, em votação, o projeto de lei 03/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Farroupilha e da outras providências. Em votação, senhores vereadores. Então, está encerrada a votação e o projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 5/2026. Revoga a Lei Municipal número 4.520, de 7 de junho de 2019, que autorizou a doação de imóvel à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFERGS. A palavra, a URGS, perdão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. A Lei 005 do Executivo trata de revogação da autorização de doação de imóvel municipal à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já que a mesma se manifestou aí formalmente o desinteresse, né? E também vale salientar que a universidade não teve a transferência definitiva. Então, o projeto segue para a nossa votação. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten, Senhor pelo tempo presidente, de até 3 minutos. Obrigado, Juliano, só para nós colocar o tempo aqui para ti. Muito obrigado, com a palavra. senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar os cidadãos e cidadãs presentes. Cumprimento especial ao Isaías, nosso colega, parceiro de longa data. Cumprimentar Leandro Adamati, da TV Serra e Rádio Miriam. Bom, esse talvez é um dos projetos com maior tristeza que eu voto, não somente nesta legislatura, mas em toda a minha vida de parlamentar. Porque muitas coisas aconteceram e não da melhor forma como deveria ter acontecido. Pois bem, quando o então ex-prefeito Clayton Gonçalves fez uma negociação, uma articulação política com o reitor na época, o Rui Oppermann, foi um marco na cidade e na região. Inclusive, acredito que um dos equívocos foi não ter feito um arranjo coletivo regional. Tá? Esse é um ponto que sim tem que ser observado. Pois bem, passado isso foi no ano de 2019, passado isso tivemos a pandemia, tivemos o impeachment, foi um período caótico politicamente. Tivemos eleições, eleição do novo prefeito e infelizmente o prefeito não deu a valorização que deveria dar. Mas ele encaminhou ofícios, mas não houve sim o interesse grandioso como poderia e deveria, inclusive com a cadeia produtiva, com as indústrias, etc, etc. Pois bem, eu já falei inúmeras vezes e vou repetir. O Carlos Bulhões, um fanfarrão, que era o reitor, que em conversas informais no MEC, antes de mandar o ofício dizendo que não era para ter universidade aqui, ele simplesmente disse que um município que nem Farroupilha não precisava, um município pequeno, desconhecedor, preconceituoso e etc, etc. Pois bem, veio um ofício, e esse ofício está lá desde 2024. Inclusive, não foi feito de fato a transição do terreno, não foi passado, que nós cobramos em algum momento que se tomasse pés, né? Porque já tinha sido batido o martelo sobre a questão, que não teria. E é uma demanda da comunidade, uma reclamação, mas é uma noite triste, né? Que nós perdemos a possibilidade de ter um parque tecnológico, uma área nobre da cidade, numa área bem localizada, e são muitos os elementos. Mas dentre um deles eu ressalto aqui a vaidade política. A vaidade política tem colocado muitas coisas abaixo que foram construídas. Não importa qual que é o prefeito, o agente político, ele é temporário. Mas as benfeitorias para uma comunidade, elas são permanentes. Então, não tem sentido eu votar contra, mas reitero que é uma noite triste. Só para concluir, senhor presidente, tem que baixar esse eco aí que está forte. Vereador. Só para concluir, teremos em breve uma universidade federal na nossa região e quem sabe agora a gente comece do 0 a 0 e vamos reconstruir para dizer, URGS, vamos tentar uma outra alternativa aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, cumprimento a todos novamente, também que nos acompanham através da TV Serra, Adamati, e também quem nos acompanha através das mídias sociais. Eu quero só fazer um pequeno comentário referente a este projeto em si, e é legítimo também, né, que o prefeito, na época, Clayton, tivesse tentado trazer a Universidade Federal para o nosso município. Também se percebe que, numa ação mais recente, né, vereador Juliano, teve muitos movimentos e sugestões para a própria universidade vir ao Farroupilha. Tu foi um que trabalhou muito, o Parlamento Regional, muitos outros parlamentares também se debruçaram para tentar trazer a universidade para o nosso município. Mas, infelizmente, foi para Caxias e segue o ciclo, na verdade. Mas a minha fala, ela é voltada também a um outro tema,
A Universidade Federal, não vindo para o município, tem um terreno fantástico, muito bem localizado, que é do município, ou se tornará, se assim for aprovado hoje, o terreno voltará para as mãos do município de Farroupilha. E aqui eu quero também aproveitar este momento para dizer que, se houver alguma ação habitacional, e eu sei que o governo municipal está trabalhando para isso, que utilize esse local para colocar habitações, que será um ganho para o governo, mas muito mais para o cidadão farroupilense. Então é uma sugestão que eu já deixo aqui, porque é um local privilegiado, que talvez ele vai ficar lá meio que abandonado, criando mato em si, e eu vejo que é um local fundamental e fantástico para que se ofereça habitação quando o nosso governo ou o prefeito em si for trabalhar para que habitações cheguem ao nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, quando se discutiu essa opção de a URGS ser construída uma unidade, um espaço naquele local que ora aqui revogamos essa permissão para uso daquela terra, daquele terreno do município, na verdade se buscava ali um entendimento um pouco diferente do que está vindo da URGS agora, tá? A ideia do governo, liderado pelo prefeito Clayton, não era dentro dessa modalidade que a URGS traz hoje. Era uma modalidade de ciência, de tecnologia, de minilab, né, dentro do estudo da alta tecnologia, de formar a mão de obra de ponta para nós aqui. O que eu acho que é totalmente diferente do que a URGS vai trazer para cá agora, com todo o respeito à URGS. A URGS vem dentro dos cursos tradicionais já existentes aqui. Então, a ideia não era trazer um curso para, ou melhor, trazer um espaço para ter salas universitárias. Não era para graduação, pós-graduação, como bem aqui auxiliado pelo professor Juliano. Era para estudo, né, para ciência, para tecnologia. Eu tenho, sinceramente, um pouco de uma ideia diferente com relação a isso. Eu não acho que a gente deva construir prédios para cursos de graduação, de pós-graduação. E eu vou exemplificar. Se você for aqui na UX, aqui, onde é que eu cursei Direito e onde é que eu cursei Administração Pública em Caxias do Sul, você vai ver que as salas de aula, se tem 60, capacidade para 60 alunos, tem 10, 12. Estão vazias. Estão vazias. Então, o que poderia se fazer é convênios com as universidades. Você traz a Universidade Federal para cá, faz convênios, né, com as universidades privadas, com as universidades comunitárias, e traz para cá e bota essa molecada a estudar, né, através da URGS, que é um curso que todo mundo quer. Muitas vezes você fica ali anos e anos discutindo a construção de um prédio, como agora o próprio prefeito desistiu de fazer o prédio do centro administrativo, e logo, logo vai ser a Câmara de Vereadores que vai sair dessa aventura de construir prédio, porque ninguém mais quer construir prédio. Prédios são passivos, que você tem que administrar depois para o resto da vida. Você pega as instituições mais modernas, não constrói mais prédio, Banco do Brasil não constrói mais, Caixa Econômica Federal não constrói mais, banco nenhum constrói. E as universidades também deviam trilhar esse mesmo caminho, porque hoje o estudo digital está muito, muito, muito acentuado. Então eu acho que tem que buscar outras alternativas. Porém, nesse caso especificamente, era um prédio para discutir ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, laboratório, etc. e tal. Então acho que foi uma grande perda a gente não ter conseguido instituir ali. Acho que um pouco de bravata, sim, aconteceu aí no meio do caminho, senão daria para ter encontrado esforço para ter viabilizado a construção da URGS ali. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini.
Então, coloco em votação o projeto de lei do Executivo 05/2026, que revoga a Lei Municipal número 4.520, de 7 de junho de 2019, que autoriza a doação de imóvel à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Caleb Coelho, da vereadora Fran Bonassi. Moção número 03, encerrado o espaço dos projetos. Espaço das moções. Moção número 03/2026. Moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para o teste de aptidão física, TAF, do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e ao fortalecimento do efetivo policial. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Em relação a essa moção, bem simples, não que a gente mande no governador, mas uma maneira de pressioná-lo, né? Porque nós sabemos o déficit que o nosso Estado tem na área da segurança pública, né? Então, é uma maneira de pressionar o governador para esse chamamento, né, dos concursados aí para a próxima etapa do TAF. Então, para todos aqueles que atingiram a pontuação necessária aí para que possam avançar para a próxima etapa do concurso público. Inclusive, nesse sentido, semana que vem iremos também protocolar uma moção do chamamento, né, dos bombeiros militares aqui do nosso estado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, nós colocamos então em votação a moção 03/2026. Moção 03/2026, aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Caleb Coelho e da vereadora Fran Bonassi. Está encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para a manifestação do líder de bancada. Senhores vereadores, a gente não está conseguindo abrir aqui pelo sistema. Nós vamos cronometrar. Então, aqui pelo vereador Clemente Valandro, e o tempo de até 3 minutos. Então, eu queria que os nobres vereadores, por favor, nominalmente, se pedissem a palavra, então. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarta. Senhor presidente, quero usar, então, esse espaço. Acho que é importante nós comentarmos ainda sobre a questão da URGS, né? Até nos bastidores nós falávamos aqui, o vereador Roque, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui um terreno que já está há muitos anos em posse, tá? Fica numa região intermediária, sim, mas uma região boa também. Claro que não é uma fração de terras grande quanto o outro espaço que nós acabamos de votar o projeto. E temos algumas atualizações, talvez não tão boas para o momento, mas importante, passíveis de uma reflexão. A burocracia, alguns momentos, ela é importante para nós termos o controle, né? Não pode ser a Deus dará, não pode ser tudo liberado e etc, etc. Porém, entretanto, todavia, às vezes ela atrapalha. E é o caso do campus. O campus, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo MEC, fez uma proposta para o dono do edifício Sofia. A Caixa Econômica Federal veio avaliar e achou que o valor não era condizente, fez uma contraproposta, o dono do imóvel, e agora estamos aguardando a comprovação, a aprovação da Caixa. Só que a Caixa agora resolveu deixar mais cabelos em ovo, né? Eu acho que tem um bando de gente desocupada que não tem o que fazer lá em Brasília, acho que está tudo lindo, para achar mais coisas para travar o processo. Então, eu vou cobrar duramente da Caixa, de qualquer um que for eu vou cobrar.
Seja do A, do B ou do C, eu não vou passar pano para ninguém. E, por conta disso, nós vamos estar pressionando a Caixa, nós vamos estar trabalhando nos próximos dias com documento, com contato, porque a Caixa tem que servir à população e os interesses coletivos. É a mesma coisa quando a gente conversa, quando a gente vê, por exemplo, alguns projetos que dependem de emenda parlamentar que demora ano, 2. Então não dá para esperar. Então vai ter que dar uma segurada. A reitora se manifestou hoje, inclusive na imprensa. Ainda tem uma expectativa boa de inaugurar o campus lá, a aquisição do prédio agora, nos próximos dias, mas as aulas vão ficar para o segundo semestre. Resultado da burocracia da Caixa Econômica Federal. Então, seja quem for o diretor ou o presidente, vamos trabalhar, se mexer fora. Se tu não tem o que fazer, nós arrumamos a ocupação. Não atrapalhe quem quer desenvolver. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha cobrança. E se tiver que ir lá na Caixa Econômica, lá na Central em Brasília, bater panela, sabe que eu estarei lá. Até o fim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição do líder de bancada. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer hoje aos vereadores aí que estiveram comigo no Hospital São Carlos, onde pudemos fazer o Hospitur, né, junto com a Janete, com o Eduardo. Nos explicaram algumas situações, né, e conversando com o presidente, decidimos então fazer um requerimento, né, para que o hospital venha até a casa explanar sobre algumas situações, tanto de emendas parlamentares, da situação do trabalho ali no hospital, exames, consultas, né, eu acredito que é bom para todo mundo entender como funciona melhor o hospital. Então, estaremos protocolando nessa semana na casa esse requerimento para que o hospital possa vir até a Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal pelo tempo de até 2 minutos. A palavra está com os senhores vereadores. Quiserem se inscrever. Sim, a inscrição está funcionando. Mas o Darlan ele acabou de falar agora aqui. Mas se quiser o espaço de novo. Não, é que deu um probleminha aqui na liderança de bancada e nesse espaço aqui, então a gente na próxima semana tem que corrigir, né? São os ajustes, né? Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Então está encerrado o espaço. Pediu? Tá. O vereador Roque Cervelini, então, está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero apenas me reportar aqui a uma situação, porque eu acho que é importante a gente conversar sobre como é que anda a organização da Prefeitura Municipal. Uma pessoa, esses dias, demandou por um outro cidadão lá dentro da Prefeitura e não resolveu, aí ela demandou comigo, eu cobrei. Aí essa pessoa depois foi repreendida por um servidor da prefeitura, não sei se é de carreira ou é cargo de confiança, dizendo mais ou menos assim, ó, você não tem que estar se metendo naquilo que você não conhece. Uma forma bem mal educada. Reportei isso aí para o secretário Plínio. O secretário Plínio me disse qual é a secretaria, não me causou nenhum espanto, depois que ele me disse, e disse que ele ia tomar providências junto, enfim. Então, só para fazer esse relato. E eu gostaria também de fazer um comentário aqui, que tem desde 2017, me parece, não me falha a memória, uma discussão sobre as divisas do município de Farroupilha, Alto Feliz e Vale Real. Eu fiz um pedido para que a Secretaria de Planejamento, enfim, o governo nos enviasse como é que anda esse processo. Eu não sei se o governo não se entende entre ele, enfim, eu recebi uma pilha de documentos, grosso assim, dos quais só tem um ofício que interessa. É o ofício que o prefeito Feltrin enviou para o prefeito de Alto Feliz e de Vale Real, dizendo que a Prefeitura de Farroupilha já tinha o corpo técnico formado e pedindo para que Alto Feliz e Vale Real formasse o seu corpo técnico também para discutir. Não há mais nenhum documento a não ser esse.
conversando com os moradores de Alto Feliz, de Farroupilha e da Boêmia, me disseram que já teve audiências com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o Pepe Vargas, de forma virtual, que envolveu secretários, envolveu prefeitos, envolveu, sabe, e não tem nenhum documento. Então me parece assim que é meio bagunçado o negócio dentro da prefeitura. E isso veio da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Veio lá uma pilha, acho que temos umas 100 páginas, e no meio 2 ofícios, de setembro, se não me engano, de setembro de 2023. E nada mais. Então eu até vou pedir aqui para o líder do governo, para que converse lá, para que a gente tenha as informações aqui, porque aqui ninguém está afim de levar as coisas na brincadeira. A gente quer trabalhar e quer ter informações aqui, né? É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, aos que nos acompanham através das redes sociais, a imprensa, aqui através da Adamate, a TV Serra e a Rádio Miriam. Na verdade, eu uso esse espaço e gostaria que colocasse já no telão aqui, por gentileza, as fotos que eu quero mostrar. E quero dizer ao líder de governo que ontem, quando eu mencionei algumas questões da limpeza da cidade, logo em seguida eu recebi essas fotos, que é aquele trajeto, pessoal, que tem a ciclovia que vai em direção ao Grêmio São Luís, tá? Nova Sardenha, se eu não me engano. E uma moradora de lá me mandou essas fotos para mostrar como que está o mato. Se nós formos ver ali, nem dá para enxergar a ciclovia, né? Então, eu trago aqui essa demanda, vereador Darlan, para o senhor levar até o Executivo para fazer essa limpeza, porque a gente sabe que a gente tem muitos ciclistas aqui, né? Tem muitas pessoas que praticam esporte, e os ciclistas utilizam bastante não só esse trajeto, como o trajeto ali de Caravaggio, né, vereador Celo? E essa moradora, o filho dela, a filha dela, enfim, familiares também praticam esse esporte e mandaram essas fotos. E falar também que ontem, vereador Juliano, a gente falou tanto da pauta da água, e eu também recebi mensagem dizendo que hoje o bairro Santa Catarina estava com falta de água. Só para deixar registrado, que as coisas nada mudam, né, juntamente aí com a Corsã. Então, a gente fica batendo na mesma tecla, e mesmo nós batendo na mesma tecla enquanto autoridades, a prestadora de serviço que nós temos aí continua prestando esse serviço precário. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. E a palavra está com o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, o público aqui presente, a Damate. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite do Darlan ali por ter possibilitado uma visita ao Hospital São Carlos, e lá a gente conseguiu ir nas acomodações do hospital e ver como é o funcionamento do hospital, e ver o quanto o hospital hoje evoluiu na questão, essas questões básicas de saúde, né, ali do hospital. Então a gente vê que o hospital é referência hoje para muitos municípios, né? A gente via pessoas lá, né, Darlan, até comentando assim na nossa passagem ali que o atendimento dos pessoal lá de dentro, assim, nota 10 dos médicos. Então, isso só tem a agradecer ao corpo técnico do hospital ali, que está fazendo um belo trabalho. E nessa questão, Fernando, ali, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acredito que a gente sempre briga, né, a parte dos esportistas ter uma condições, né, para fazer o seu esporte, mas ali eu acho que não sei se é no DAER, né? Daí eu até queria ver com o amigo Joel aqui também, se conseguisse dar uma faladinha com o Jovir Costela para dar uma limpada, uma roçada aí. Eu acho que aquela parte na rodovia do Zormeiro também, se eu não me engano, é o Daire que faz a roçada, né? Então seria isso para deixar registrado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silo Monteiro. E a palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Para contribuir sobre a questão da pista
da ciclovia ali da Rota Cervejeira, que foi um projeto que as primeiras portas abertas lá na Secretaria de Turismo do Estado foram na legislatura passada através da minha pessoa, do vereador Felipe Maioli e do vereador Amarante, que nós estivemos lá num primeiro momento, reunido com o secretário Ronaldo Santini, e depois foi uma comitiva de empresários, etc, etc. E, pois bem, só que é um ponto que tem que se pensar. Tem o ônus e tem o bônus. Foi feito, então, uma parceria, parte do recurso o município tem colocado, a grande maioria é o Estado, mas alguém tem que ser o responsável. Tem um ditado, né, tem uma fala que um colega nosso diz assim: cachorro que todo mundo trata morre de fome. Então, é a questão da pista. E se toda vez que tem que esperar o Dyer para vir cortar, vai se inaugurar uma nova modalidade. Bom, vereadora Fernanda, sobre a água, né? A gente vai deixar esse... Não, fica tranquilo, porque se eu tomar, eu vou ter que ir lá para São Carlos para me... Com certeza... Vou ter que pedir para a Janete e para o Iote para me encaminhar lá para a internação, porque essa água aqui está 100% saudável. Parece aquele suco tangue, sabe? Que tu mistura o pozinho e tu coloca aqui. Eu vi agora, recebi uma mensagem, a Câmara de Vereadores de Venâncio Aires vai abrir uma CPI contra a Corsã. Opa! Será que nós vamos dar um passo a mais? Ok. A audiência pública vai ser importante, a gente espera a casa cheia. Mas a Gergues, vamos ver se a Gergues vai vir, vamos ver quais que serão as atitudes. Ou nós, instituição, vamos para cima e botamos bronca, ou senão, a água vai piorar. E é vergonhoso o que faz todos os dias. É só ver o atendimento à população. Hoje o São Luís estava sem água. São Luís, Santa Catarina... Tá que nem, só para concluir, presidente, tá que nem aquela música lá, quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo, eu sei que não demora. A vítima é a população. E depois que assinar o contrato, daqui para frente, só para trás. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Então está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço... Então, do presidente, eu quero reforçar aqui um convite que os nobres vereadores receberam, que é o brinde da Vindima, né, 14 de março de 2026, das 16 às 21 horas. Então, reforço aqui o convite dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.